terça-feira, por volta de 11h20 da noite, foi quando a Dani estava sentindo basicamente só dor nas costas. A gente chegou no regional, a gente foi para a sala da pré-consulta e aí a moça veio, uma enfermeira veio, fez o toque na Dani, ela estava com 3 dedos de dilatação, escutou o coração do bebê que estava batendo e olhou a pressão da Dani. Quando ela olhou a pressão da Dani, ela viu que já tinha algo ali diferente, estranho, e foi chamar outra enfermeira para verificar a pressão da Dani. A outra enfermeira entrou, verificou a pressão da Dani e olhou para ela e disse assim: é o que você está pensando. As duas enfermeiras, uma enfermeira falou para a outra. Aí a Dani olhou para mim e olhou para ela e disse bem assim: está acontecendo alguma coisa comigo? Foi quando ela disse: a sua pressão está um pouquinho alta. Você tem pressão alta? Ela disse: não tenho pressão alta, minha gestação foi tudo tranquila. E ela: certo, pode aguardar aí fora que você vai ser avaliada pela médica. A gente saiu da sala, ficou no corredor esperando a médica. Foi quando outra enfermeira veio já para aplicar o medicamento na Dani. Dani estava andando de um lado para o outro. Foi quando ela disse: você não pode estar andando, a sua pressão está muito alta. Daí a gente foi para uma salinha, ela aplicou o remédio na Dani, praticamente para a pressão baixar, né? Aí a Dani foi tomar o medicamento, a Dani vomitou e tudo. Aí a gente ficou esperando a médica. Quando foi umas certas horas da noite, a médica chegou, porque ela estava no centro cirúrgico, numa cesariana de urgência. Foi quando ela chegou, Daniele Lima, aí a Dani aqui. Aí já foi a médica e as duas enfermeiras que verificou a pressão da Dani. Quando ela, o que você está sentindo com a Dani? A médica perguntou. Isso. Já nessa hora que ela perguntou o que a Dani estava sentindo, a Dani disse que já estava com a dor no braço, subindo para a nuca. Foi quando ela fez uns testes na Dani, fez assim nas costas da Dani, pegou os braços da Dani. Esse aqui já não estava mais como esse. Não sei se ela não viu porque ela estava cansada, né? Tipo, saiu de uma sala de cesariana. E esse aqui já não estava correspondendo como esse. Aí ela olhou para a cara das duas, que as duas estavam lá que me verificou a pressão da Dani, e disse bem assim: não é o que vocês estão pensando, é dor muscular. Porque como elas disseram que não era o que as duas estavam pensando, era dor muscular. Antes disso, quando elas veio verificar a Dani, as duas enfermeiras, eu tinha perguntado se era para fazer o internamento da Daniele. Aí ela disse: eu já estou verificando tudo por aqui. Tipo, ela já estava fazendo tudo ali sem a minha ajuda para ir fazer o internamento da Dani. Mas quando a médica chegou e disse que era dor muscular, as 3 saíram e já vem a primeira com as papeladas da Dani e disse: para fazer o internamento dela? Tipo, ela descartou que poderia ser, que já estava tudo ali, e chegou na sala e me deu os papéis para mim fazer o internamento da Dani. Foi quando eu disse: Dani, você precisa ficar aqui, eu vou fazer seu internamento, vai ser rápido. Ela: Vitória, não me deixe sozinha. Vitória, não me deixe sozinha. Vitória, segura a minha mão. Eu disse: Dani, eu preciso fazer um internamento para você poder ficar, que aí ela quer nascer. Aí foi quando ela chamou uma acompanhante de outra pessoa que estava lá do lado para ficar com ela. Que ela não queria ficar sozinha, a acompanhante veio, ficou com ela e eu fui fazer o internamento. Eu fiz o internamento da Dani, eu tirei a foto do prontuário. Era por volta era 1h22 da manhã. Fui fazer o internamento da Dani, voltei para a sala. Aí eu não sabia que aquele remédio também que ela tinha colocado lá era para aumentar as contrações da Dani. Ela veio verificar a pressão já estava baixando. Aí eu: Dani, você tá com alguma dor? Ela: não, Vitória, a dor do braço passou. Porque a pressão abaixou, né? A dor passou. Mas aí quando a dor passou do braço, veio as contrações. Veio as contrações, uma em cima da outra, uma em cima da outra. Ela: Vitória, não tô conseguindo. Vitória, segura a minha mão. E eu todo momento segurando a mão dela. Segurando a mão dela: Vitória, não vou conseguir. Eu digo: não, você vai conseguir, você é forte, você vai conseguir. E ela olhou. E a contração uma em cima da outra. Foi quando, umas 3 horas da manhã, umas 2h30, chegou a primeira enfermeira que atendeu a gente e fez o toque novamente na Dani. Quando fez o toque na Dani, a Dani já estava por volta de 7 e 8 de dilatação. Ela disse: olha, tá mais perto, você só precisa fazer força. Ela pegou, saiu, e daí entrou, quando foi 3 horas, entrou a que fez o parto, a enfermeira, acho que é a geral, que foi a segunda que verificou a pressão. Disse bem assim: a bebê já tá nascendo, você precisa fazer força, que ela já tá nascendo, ela já está bem aqui. Ela disse: a bolsa não estourou. Aí foi lá dentro, pegou a caixinha de material e ali mesmo, na sala de pré-parto, a Dani, aconteceu tudo ali, naquela sala. Ela não foi pra sala de parto, foi tudo na sala de pré-parto. A criança nasceu?
Na sala de pré-parto, isso. Aí ela já veio com a caixinha dela, com a caixinha de material, botou entre as pernas da Dani e disse: olha, a sua bolsa não estourou, eu vou estourar. Pegou a pinça e estourou a bolsa da Dani. Mas quando vem a dor, você faça a força. Aí ela judia ela. Aí ela mandou segurar assim na cabeça da Dani, porque era pra força vir pra cá pra poder a criança sair. A Dani fez uma força, não conseguiu. Vitória, eu não vou conseguir. Eu disse: Dani, você vai conseguir. Aí ela já quer nascer. Ela disse que já viu a cabeça da Ayla. E ela já sem força, já exausta de tanto gritar. É o que ela gritou, chorou naquele hospital. Aí na segunda força ela não conseguiu. Quando foi na terceira força que a criança fez. Quando a criança nasceu, eu vi a criança já roxa e o cordão já nasceu entre o pescoço da Ayla. Ela jogou a criança nos peitos da Dani. Quando ela jogou a criança nos peitos da Dani, acho que a Dani nem chegou a ver ela, porque a Dani já tava aérea, assim. Aí ela jogou. Na hora que ela jogou a criança em cima da Dani, que eu vi que a bebê já tava roxa e não chorou, aí eu peguei o celular pra tirar foto. Aí na hora que eu peguei o celular pra tirar foto, ela disse: não pode tirar foto, não. Aí ela pegou a bebê e levou a bebê pra lá e deixou a Dani ali. Do jeito que a Dani tava, ela deixou. Ela foi de assistência ao bebê e deixou a Dani ali. Por mais de 10 minutos, a Dani ficou ali. Quando a ela já chegou sem o bebê e não falou nada da Ayla, foi tentar tirar a placenta da Dani. E ela tentando, não estava conseguindo, e tentando, não estava conseguindo. Aí ela apertava aqui na barriga da Dani e não estava conseguindo. Ela saiu, demorou uns 3, 5 minutinhos. Ela voltou com outra para ajudar a posicionar a barriga da Dani para ver se a placenta saía. Uma ficava aqui na barriga da Dani com toda a força, e a Dani chorando, dizendo que não estava aguentando. E ela aqui e tentando tirar a placenta. A que estava aqui, ela fazia tanta força na barriga da Dani que quando ela tirava a mão dela estava dura. Aí ela fazia, olhava pra cara da outra e fazia. Aí de novo. E ela aqui tentando. Nada. A bebê nasceu, era 3h27 da manhã. Vieram tirar a placenta da Dani mais de 5 horas da manhã. E não foi a que estava tentando. Daí elas tentaram e nada. Enquanto elas estavam tentando, entrou o pediatra, pra falar da Ayla. Ayla? Isso, Ayla Sofia. Aí entrou o pediatra e disse assim: Daniele Lima, aí ela aqui, já fraca, falando bem baixinho: olhe, sua bebê, ela nasceu com um pouco de... A sua bebê nasceu sem respirar. Ela nasceu com um pouco de dificuldade para respirar. Não sei se você percebeu comigo, né? Que ela nasceu meio roxinha, eu percebi. Eu tenho 3 filhos e eu percebi que ela já não estava bem. Aí mas daí a gente foi reanimando e conseguimos reanimar ela depois de 35 minutos. Ela está na UTI, tá respirando com a ajuda de aparelho. A Dana olhou pra mim e começou a chorar. Aí ele saiu e daí ficou as duas lá, né, tentando tirar a placenta da Dani e nada da placenta da Dani sair. Por volta de uns 5 e pouquinho, entrou uma médica, que nem o momento eu vi essa médica. Quando olhou assim a Dani, disse: por que a saturação dela tá assim, 5,6. Aí, se não tem nenhum sangramento, se não tá acontecendo nada aqui. Aí ela disse: a placenta não saiu, que tava dura, a gente tentou tirar e não conseguiu. A médica: deixa eu verificar. A médica só fez um jeitinho, a placenta saiu. A placenta saiu inteira. Ela disse: olha, a placenta saiu inteira. E por que está acontecendo isso? Ninguém sabia o que estava acontecendo ali. Aí ela tirou a placenta da Dani, saiu perfeito. E disse bem assim: a que fez, né, que tirou a Ayla, disse bem assim. E não pegou quase nada de ponto, só pegou 2 pontinhos. Aí a médica: certo. E não pegou só 2 pontinhos não, que eu vi ela passando a agulha na Dani mais de 2 vezes. Daí ela terminou, né, fez a costuração na Dani. E daí já viram que estava algo diferente ali e já começaram. Aí entrou essa médica que tirou a placenta da Dani, entrou a primeira que disse que era dor muscular e ficou as duas que estavam tentando tirar a placenta da Dani. Aí já começou aquele maior desespero. A limpa que ela tem que ir pra UTI, a limpa que ela tem que ir pra UTI, pega o lençol. Aí eu corri, peguei o lençol, aí fizeram a troca lá. E na cama que ela chegou, na cama que ela teve ar, foi na cama que ela foi pra UTI, porque não tinha cama, não tinha não sei o que pra lá. Quando ela disseram: a pousar nessa cama. A Dani foi pra UTI, era por volta das... Era 5h47 quando eu tirei a foto da Dani, que ela já tava pronta pra ir pra UTI.
Antes disso, já tinha furado ela várias vezes e não tava achando a veia. Tem aqui, ó, cheio de sangue na foto. Que eles não tava conseguindo achar a veia da Dani pra dar medicamento, que eu acho que era pra pressão da Dani normalizar. E não tava achando. A Dani foi por volta das 5h47, eu tirei essa foto da Dani. Foi quando ela estava pronta pra ir pra UTI. Nisso, a médica que atendeu ela primeiro saiu. Aí eu acompanhei ela e disse bem assim, o que está acontecendo com a minha prima? Ela disse... Ela explicou lá, falou lá umas coisas que eu não entendi. Resumindo, ela falou que era não sei o que de help. Aí eu não entendi, saí de perto dela, eu disse certo. Ela disse que ela só ia pra UTI pra ele estar verificando a pressão dela, porque lá era mais, mais responsabilidade. Que instante ele ia estar verificando a pressão dela, porque ali não tinha como, por conta das outras pacientes. Aí eu disse certo, eu peguei e saí. Quando eu saí, veio uma moça perto de mim e disse assim, eu tava escutando ela falar e ela teve começo de eclâmpsia. Que a sua prima teve começo de eclâmpsia. Aí ela não me disse que ela teve começo de eclâmpsia, ela só me falou desse negócio de help. Aí depois ela teve. Daí eu comecei já a ligar pra minha prima, já pra avisar que a bebê tinha ido pra ANEL e a Dani também tava indo pra UTI. Foi quando essa médica passou pra pegar a malinha dela já pra ir embora. Aí quando ela passou pra pegar a malinha, que ela já vem com a malinha, ela parou de frente a mim e ficou escutando falar com minhas primas. Nisso não tava atendendo nenhuma. Aí foi quando atendeu, que eu comecei a falar, ela disse assim, por que você tá fazendo isso? Você só vai deixar a família preocupada. Eu disse, eu estou ligando para as irmãs dela. A médica perguntou isso a você? Com a malinha dela, escutando eu falar e perguntou isso pra mim. Aí eu disse, porque ela tem irmã e as irmãs dela precisam saber o que está acontecendo com ela. Ela com a cara feia pegou e saiu e eu continuei falando com as minhas primas. A que horas Daniele morreu? A Dani morreu, era por volta de... Eu recebi a ligação, era 1h04 da tarde. A Dani faleceu 9h50 e pouco da manhã. Nisso ela foi embora, já levaram a Dani às pressas pra UTI e eu corri atrás do pediatra pra conseguir ver a bebê Ayla. Foi quando eu corri atrás do pediatra, ele também já estava saindo. Aí eu disse a ele, venha, vou deixar você ver. Foi quando eu entrei, vi a Ayla, ela tava lá respirando através do aparelho mesmo. Tava com um aparelhinho aqui e um aqui no dedinho. Ele disse, olha, o caso dela é um pouquinho complicado, mas tudo tá na mão de Deus. Você acredita em Deus? Eu disse, acredito. Ele, pronto, pois tá tudo na mão deles. Eu digo, certo. Aí ele precisa deixar aqui os higiene da bebê. Aí eu, certo. Aí eu fui, voltei lá, peguei os higiene da bebê e deixei ele anel e voltei pra saber o que era pra deixar pra Dani. Porque deixa as coisas de higiene também. Eu cheguei na porta da UTI, que a Dani estava, era 9h04, que foi quando eu tirei a foto e disse pro rapaz me buscar, porque eu não poderia ficar mais ali, que a Dani tava na UTI, a bebê tava na ANEL, que só ia poder voltar 3 horas. Aí eu bati na porta e saí, uma disse bem assim, eu disse bem assim, o que precisa deixar pra Dani, as coisas de higiene dela? Ela disse assim, daqui a pouco eu venho lhe avisar que tem uns estagiários que tá, não sei o que, já tava alguma coisa de errado ali com a Dani, só que ela não quis me falar. Aí eu disse, certo, eu vou esperar aqui. Aí foi quando eu me sentei, ela demorando, eu disse, já que eu venho 3 horas, eu vou embora. Eu vou embora, passo na assistência social, pego o papelzinho do que é pra deixar pra Dani e vou embora, 3 horas eu volto. Foi quando eu saí de lá, era 9h04 da manhã, passei na assistência social e peguei o papelzinho do que ia levar pra Dani e fui embora. Cheguei aqui, era umas 9 e pouco, mas saí de lá, era 9h04 da manhã. Só recebi a ligação da assistência social 1h04 da tarde. Com qual informação? Que a médica queria falar comigo, mas não disse se era a bebê ou a Dani. Quando ela ligou pra mim dizendo que eu poderia ir com a minha prima pra gente ir conversar com a médica, na minha cabeça tinha acontecido algo com a Ayla. Nunca na minha cabeça entrou que ia ser alguma coisa com a Dani. Quando a gente foi, eu e minha prima, entrou uma doutora que eu nunca vi. Tipo, em nenhum momento eu tinha visto ela ali no hospital quando eu cheguei com a Dani. Foi quando ela entrou, disse... Quando ela entrou, eu perguntei logo, você é da UTI da bebê ou da Dani? Ela disse, sou da UTI da Dani. Aí eu já achei estranho. Foi quando ela começou a falar que a Dani teve uma complicaçãozinha, que a pressão dela estava alta. Aí deu o medicamento, baixou, e depois abaixou demais. E daí foi quando ela teve uma parada cardíaca, e eles conseguiram reanimar. E na segunda... Infelizmente, a Dani não voltou. Aí já eu e minha prima já entrou em desespero, porque eu nunca pensei que era alguma coisa com ela.
Aí daí já entrei em desespero, não quis mais ouvir ela, que aí a assistente social disse que ela não terminou de falar, disse que também não queria ouvir, aí já me levaram pra tomar medicamento, porque eu fiquei muito assim. E daí foi quando eu saí, meu pai conseguiu tirar eu de lá de dentro, depois já de medicada, eu e a outra irmã dela. Aí foi quando entrou a irmã dela, que aí tava um pouquinho mais forte, foi quando ela entrou e explicou a ela lá o que tinha acontecido. E daí eles não conseguiram dar o laudo da Daniela lá no regional. Mandaram a minha prima levar o corpo da Dani para um hospital em Maceió. Em nenhum momento o corpo da minha prima foi para o UML. O hospital regional não estava conseguindo decretar a morte dela, mandaram para o hospital de Maceió. Chegando lá, a minha prima disse... Ela já morta? Já morta, na funerária, levaram. A minha prima disse que eles iam levar às 5 horas da manhã, mas quando for levar já era mais de 9 da manhã. A Dani já sem vida para esse hospital. Chegando lá, o médico examinou a Dani, botou lá o laudo da morte. E antes da Eliane chegar em Arapiraca com o laudo da morte de Maceió da Dani, o hospital regional deu a nota no Instagram dizendo o que tinha causado a morte da Dani. Já tinha publicado aquela nota oficial. Isso, antes da Eliane chegar de Maceió, com o laudo. E em nenhum momento a Dani foi para o UML. Vocês tiveram acesso ao laudo que veio de Maceió? A minha prima teve acesso ao laudo que veio de Maceió. E foi a mesma coisa que o regional publicou. Daí a gente achou estranho. E a morte de Ayla? Como é que você ficou sabendo? Não quiseram me contar, porque já viu como eu estava. Já vieram me contar no dia 30, já tardezinha, que vieram me contar que ela também tinha falecido. Aí eu não consegui, assim, foi muita coisa pra minha cabeça. Mas aí a irmã dela tava mais forte e conseguiu ajeitar tudo. Aí de repente chegou o pai da criança também, porque em nenhum momento a Daniele tinha falado da gente e do pai da criança. Mas aí quando aconteceu tudo, ele foi no regional, ele registrou a bebê ainda quando ela tava lá na ANEL, registrou a bebê e fechou o procedimento lá com a irmã da Dani. Aí foi quando a gente foi velar ela e aconteceu tudo isso. Mas eu acho assim, que se naquela noite que eu cheguei lá com a Dani, ela só se queixando de dor nas costas, que as duas enfermeiras verificou a pressão da Dani, que viu que já estava algo de diferente, que a médica chegou, que viu, ela poderia ter feito. Poderia ter salvado Daniele e Ayla. E, enfim, você acredita que houve erro médico, houve negligência? Negligência sim, porque ela poderia ter salvo a vida das duas e ela não salvou. Como as duas tinham uma noção do que estava acontecendo, ela chegou, só olhou e descartou que as duas tinham dito alguma coisa, porque as duas disse alguma coisa pra ela. E ela já chegou e disse que não era o que ela estava pensando, era dor muscular. E daí não quis fazer nada, ela foi pra lá pra fora, mexendo no celular, porque quando eu saí pra fazer o internamento, a Dani, ela tava lá sentada, mexendo no telefone. E a Dani lá, já sofrendo. E nenhuma dessas horas que ela descartou que a Dani tava sentindo dor muscular, ela entrou mais na sala da Dani. Não entrou, só entrou 5 e pouco da manhã, quando a outra médica já estava lá dentro. Quais foram as últimas palavras de Daniele com você? Vitória, me ajuda, e Vitória, não solta a minha mão. Vitória, eu não vou conseguir. Vitória, eu tô ficando agoniada. Vitória, eu tô agoniada. E se eu sempre ali segurando a mão dela, dando, você vai conseguir. Dando, você vai conseguir, você é forte. E ela quer vir, ela quer vir. Então, As últimas palavras, então. não era pra me deixar ela sozinha, que ela não ia conseguir. Em nenhum momento eu deixei ela sozinha. Eu deixei ela sozinha quando ela foi pra parte da UTI, porque eu não podia entrar na UTI. Foi quando eu sentei lá de fora e fiquei esperando. Eles me disseram que era pra trazer, porque na minha cabeça, eu ia 3 horas da tarde, ver como ela estava e ver que ela... Você esperava encontrá-la viva, então? Esperava. Em nenhum momento se passou na minha cabeça que ela ia morrer. Eu fiquei meio assim por conta da Ayla, que foi quando eu vi a Ayla, eu disse que não tava... que ela vi que ela não tava bem. E a Dani, em nenhum momento eu pensei que ia acontecer isso com a Dani. Ela era muito feliz, era uma pessoa saudável. Na segunda-feira eu passei o dia inteiro com ela. O dia inteiro. Ela tava só se queixando dessa dor nas costas, mas aí deu pra aguentar. Foi quando a gente foi na terça-feira, 11h20. Ela, Vitória, vem fazer massagem. Vou agora. Vitória, meus pés querem sua massagem. Vitória, minhas costas querem sua massagem. Eu ia ajudar ela, era uma pessoa muito tranquila. Tava feliz, então? A gente fez faxina, a gente passou roupa, a gente fez tudo, esperando a Ayla. Preparou a bolsinha da bebê? Preparou bolsa, preparou o berço, eu lavando, ela passando. E ela fez faxina na casa, e ela passava pano dando, vai se sentar, mulher. Vai se sentar, eu tô hospedando. Isso Não, na casa dela. Isso na casa dela.
Oxe, eu tô forte, Vitória, dá pra fazer. E ela fazendo uma coisa, eu fazendo outra. Ela é uma pessoa muito tranquila, muito gente boa. Todo mundo amava ela. Daniele trabalhava onde e ela fazia o quê? A Dani trabalhava no Tarcísio, no complexo do Tarcísio. Era auxiliar daqueles bebês que andam de cavalo. Isso. E todo mundo gostava dela. Ó, pra vocês terem noção, eu lá no hospital com ela e o povo ligando pra ela. Dani, vai ter fisioterapia. Dani, você tá no Tarcísio. Dani, você já entrou de licença maternidade, eu preciso da sua ajuda. Todo mundo ligando pra ela, mandando mensagem. Ela era uma pessoa muito boa mesmo. Você não perdeu só uma prima, perdeu uma grande amiga. Isso. Acerca do inquérito policial instaurado para investigar as circunstâncias da morte de Daniele e de Ayla, a filhinha dela. Um BO já foi aberto, naturalmente. Quem foi que abriu o BO? Quero saber de você. E se vocês já foram ouvidas pela polícia. A minha prima que abriu o BO. No dia que ela abriu, eu não tinha condições de ir. Ela foi, eu não tive como ir porque eu não estava em condições de falar. Mas eu fui na terça-feira com ela pra dar o depoimento. Daí o delegado pegou o meu depoimento, o depoimento dela e disse que ia investigar. Eu falei o que aconteceu, o que não aconteceu. E ele registrou tudo lá. Disse que não é o primeiro caso, não é o segundo, já é o terceiro. E eles vão investigar isso pra ver o que realmente aconteceu.